O que a gente pode trazer de atualizações é a preocupação quanto às chuvas que caíram no final de semana. O sábado e o domingo foram de intensas precipitações no interior, na região da Serra, do Vale do Taquari, onde estão os municípios mais afetados por essas chuvas. São 447 cidades gaúchas atingidas diretamente. Isso representa 90% dos municípios aqui do Rio Grande do Sul afetados por essa imensa tragédia. Nós já temos aí mais de 147 mortos confirmados, 132 pessoas estão desaparecidas, mais de 2 milhões de pessoas também foram afetadas diretamente. E as chuvas que caíram no sábado e no domingo na região do Vale do Taquari e na região da Serra Gaúcha, elas preocupam porque elas levam cerca de 2 dias para chegarem até a região metropolitana aqui da capital gaúcha e encherem a bacia do Guaíba. E como a gente vai ver nas imagens que o nosso cinegrafista Paulo Garavelo vai mostrar para nós, a capital gaúcha ainda sofre com alagamentos, principalmente aqui na região norte. A gente está mostrando a movimentação que vai começar em seguida dos resgates voluntários, porque nós temos também um viaduto de intensa movimentação que em condições normais é uma área aqui na zona norte de Porto Alegre de movimentação de pessoas, milhares de pessoas, comércios, enfim, na região, e que esse viaduto está sendo utilizado como base para esses primeiros resgates. As pessoas chegam por aqui, recebem o primeiro atendimento clínico, também tem área reservada para alimentação e hidratação e são encaminhadas para abrigos. Nós também comentamos que a Defesa Civil está bastante preocupada com a situação. O governador Eduardo Leite faz um apelo para que as pessoas não voltem para as áreas de risco e cuidem com as regiões de encosta, com solo encharcado, que ainda oferecem riscos à população. Para se ter uma ideia, em todo o estado são mais de 150 bloqueios parciais ou totais nas estradas gaúchas ainda nesse momento, número que acabou aumentando durante o final de semana com mais desmoronamentos, mais deslizamentos de terra nas encostas, principalmente da região da Serra Gaúcha. E ontem à noite, entre Caxias do Sul e São Vedelino, na BR-116, uma ponte foi interditada porque, conforme a Polícia Rodoviária Federal, um dos pilares das pilastras de sustentação dessa estrutura está bastante avariado, prejudicado e com risco de ceder a qualquer momento. É uma das principais ligações da região metropolitana com a Serra Gaúcha. Para a gente ter um exemplo, tem conexões aqui entre municípios que levavam 2 horas e meia no trecho de viagem e que agora estão levando 9, 10, até 11 horas em razão dos desvios que estão sendo feitos por todo o interior do estado. Então a gente está bastante preocupado ainda porque, conforme os especialistas, nós não passamos por um evento climático catastrófico. Nós aqui no Sul ainda estamos vivendo o maior desastre da história do Rio Grande do Sul. Isso, Matheus, já te agradecendo, Murilo agradeceu, agradeço também em nome de toda a equipe aqui do Brasil Agora. Dou os parabéns porque realmente a gente sabe, jornalista precisa ser imparcial, mas numa situação como essa a gente fica todo mundo envolvido, vocês aí que são moradores da região ficam envolvidos, os relatos feitos são muito fortes e aí você traz esse ponto de que vocês não passaram por uma situação atípica, estão passando ainda por uma situação atípica, um fenômeno aí da natureza que infelizmente está aí prejudicando a situação e a população do Rio Grande do Sul. Matheus, eu queria saber o seguinte, você falou da chuva no final de semana e que muitas dessas chuvas ainda podem trazer reflexo agora no comecinho da semana. O frio também chegou aí novamente. As autoridades estão retirando, ainda está havendo algum tipo de mobilização para retirar pessoas de área de risco ou as áreas de risco já foram desocupadas? Não, infelizmente as áreas de risco ainda existem ocupações nessas áreas de risco, por isso o governador do estado, o governador Eduardo Leite, tem reforçado todos os dias, a cada coletiva cedida para a imprensa, que as pessoas abandonem essas regiões e pensem nos seus familiares. Infelizmente tem muita gente que ainda reluta em deixar as suas casas porque saques andam acontecendo,
roubos, e a gente está bem preocupado com essa situação porque o frio vem chegando, a temperatura já caiu de sexta-feira para cá, agora aqui em Porto Alegre cerca de 16 graus e uma garoa fina, uma chuva fina, mas a previsão é que para terça e principalmente amanhã, o amanhecer de quarta-feira, as temperaturas aqui na região metropolitana girem em torno dos 7 graus e na Serra Gaúcha com temperaturas abaixo dos 5 graus. Então as pessoas precisam sim sair dessas áreas de risco, porque conforme a Defesa Civil, o solo do estado ainda está bem encharcado e oferece sim riscos à população. Matheus, você falou do frio, né? Eu queria saber o seguinte, a gente vem reportando que até em alguns pontos do Rio Grande do Sul há expectativa de geada para esta semana, né? Pelo que você escuta dos relatos, da preocupação das pessoas, o quanto o frio pode ser um dificultador nesta semana? Por mais que as chuvas cessem em algum período, lá para quarta-feira, quinta-feira, o quanto o frio pode ser aí um empecilho para que vocês superem e saiam dessa crise? Olha, o frio deve atrapalhar, conforme os relatos que a gente ouve, na questão do voluntariado, porque quando chega a noite e as chuvas aparecem novamente aqui em Porto Alegre, região metropolitana, poucos voluntários ficam disponíveis e com a chegada do frio, ainda menos voluntários devem estar disponíveis. Por isso a gente sempre faz o reforço de quem puder ajudar, ajude, continue se voluntariando, indo até os abrigos, doando cobertores, colchões e tudo que puder ajudar nessa questão para combater o frio que vai se intensificar ao longo desta semana, principalmente no amanhecer de quarta-feira. Então, reforçando o apelo que a gente ouve nos milhares abrigos aqui no estado, o pessoal precisa de cobertores, precisa de colchões voluntários. É um momento de união e de se preocupar bastante com essa questão do frio, que também vai atrapalhar os resgates em regiões como esta que eu estou agora na zona norte de Porto Alegre, onde ainda há alagamentos acima de 1 metro, 1,5 metro, alguns locais aqui no extremo norte de Porto Alegre com quase 2 metros de água ainda, e isso dificulta a chegada dos voluntários e também a saída de pessoas que ainda insistem em permanecer em andares mais altos de casas e principalmente de prédios. A água já está bastante fria, conforme as pessoas que estão atuando como voluntários nos resgates, e quem tem chegado por aqui nessa base atrás de mim, que foi montada na zona norte de Porto Alegre, relata a água esfriando cada vez mais. E bom, para terça e quarta-feira, com as previsões de geada, essa situação vai piorar bastante. Vai te liberar aqui, você ainda tem muito trabalho hoje.